Oi, Viviane, tudo bem, querida? Conforme prometido e combinado, né? Eu fiquei de gravar uma aula para você, né? Eu vou estar fazendo hoje uma automaquiagem, tá bom? Uma make básica mesmo, que dá para você usar no dia. Enfim, para você poder ter uma base, uma ideia, para você poder estar realizando aí no teu evento Mary Kay, tá bom? Eu vou estar adaptando porque, assim, alguns produtinhos eu tenho da Mary Kay e tem alguns produtinhos que não, né? Devido até mesmo, vai um exemplo, contorno, são algumas coisinhas assim que já acabou meu. Então eu vou estar usando do meu material mesmo de make, tá? Vamos lá. Viviane, o que eu fiz? Eu lavei a minha pele, né? E eu usei esse, é o nosso queridão, que é o gel de limpeza, o 4 em 1 da Mary Kay. Lavei, aí fiz movimentos circulares direitinho e removi, fiz a remoção. Aguardei a fixação, né, ele fixar na pele, e depois eu tirei ele da minha pele. Agora eu vou estar dando continuidade quanto à preparação de pele. Eu tenho aqui os meus queridões miniaturas, tá? Do Timeless 3D. E eu vou usar, como a gente tá no dia, eu vou estar usando o do dia, tá bom? Que é esse daqui. E logo em seguida eu vou estar fazendo a aplicação do creme para a área dos olhos, tá bom? Da Mary Kay, que é esse daqui. Ó, vou botar até para esse lado que tá bem clarinho ali lá na janela, né? Não vai iluminar muito. Então vamos lá. Eu não sei se esse aqui você tem alguma dúvida quanto à quantidade. Ó, suficiente, tá? Não precisa de muito. Você vai fazer sobre toda... até se você quiser colocar um pouquinho a mais, você põe, tá? Pingou os 4, você vai fazendo. É de dentro pra fora, tá bom? Mesma coisa, queixo. E aí, após o queixo, passou bem, aí você vai pra testa. Produto totalmente aplicado, né? Sobre a pele. Agora a gente vai para o dos olhos, tá bom? Que é esse daqui, ó. O dos olhos. Pequena quantidade também, coisa de um anelzinho, né? Aqui. E aí a gente vem fazendo movimentos dentro e fora, tá bom? Pronto, fiz a aplicação, né, dos olhos direitinho. Agora eu vou começar, antes de vir, preparação de pele tá ok, né, como você pode ver. E agora, antes de eu fazer a aplicação de base, começar a vir fazer a parte de iluminação, de contorno, eu venho com o primer facial, né, o primer nosso da Mary Kay, esse daqui, tá bom? Eu vou fazer a aplicação dele sobre a pele. Então, assim, suficiente, tá bom? Não precisa de muito. E aí vem fazendo o mesmo procedimento. Aqui eu gosto muito de usar, ou às vezes eu uso esponjinha, ou eu gosto de usar bastante pincel, tá? Eu acho mais prático. No caso, esse aqui é o nosso pincelzinho da Mary Kay. É um pincel já próprio, né, pra base, né? Como você já, assim, conhece, né? E aí eu venho, ó, espalhando o primer facial, tá? Sobre todo o rosto.
E aí eu venho, ó, aplicando. Depois que eu espalhei sobre todo o rosto, aqui, ó, como eu tô, meu primer de sombra para os olhos, ele acabou. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou aproveitar esse primer facial nessa região dos olhos, tá bom? Para poder ter um resultado, uma fixação bem bacana da sombra, tá? Alguns truquezinhos aí para poder fazer contorninho e correção e ter uma ótima fixação, tá? Depois de aplicado, eu vou vir com a base, tá? Eu vou estar fazendo a primeira aplicação da base. É uma dica que eu te dou, assim, essencial, Viviane. Dentro da maquiagem, conforme eu fui aprendendo, fui fazendo cursos de automaquiagem, eu aplico primeiro a base, após a aplicação do primer no rosto, e aí em seguida eu venho com parte de contorno e iluminação, tá? Onde as partes do meu rosto, onde eu queira iluminar, ou afinar, ou diminuir, ou aumentar, tá bom? Por que eu fiz essa mudança? Porque no caso, se eu colocar antes, some, viu? Fica bem apagadão, nem parece que fez contorno, nem iluminação, né? E eu, como já não gosto também de água assim tão forte, porque geralmente o contorno ele é bem destaque mesmo, né? Dependendo também do gosto ali em si, da cliente ou da pessoa. Tem gente que gosta daquele contornaço. No meu caso, eu já não gosto tanto. Então, assim, no meu caso, eu gosto de diminuir pouca coisa, que eu ainda acho que eu tenho uma testa meio grande, né? E aí dá uma afinada assim nessa região, né? Aí do queixo, ficar um rosto assim um pouco mais quadrado, tá? Então, o que eu vou usar? Eu, no caso, eu ainda tenho aquela relíquia da... Tô caçando ela aqui. Aquela relíquia da Mary Kay, que é essa lindona aqui, tá? É a nossa antiga aí, Time Rising, né? Agora, no caso, na antiga, a minha era bege 8. Na nova, a minha é o bege C220, tá? Não sei se você já conhece o teu tom aí de pele. Esse já é o meu, minha grande descoberta. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no pincel, eu coloco uma quantidade sobre ele e aí eu faço uma aplicação no rosto, tá? E aí eu vou indo fazendo batidinhas. Geralmente, Viviane, eu também costumo usar a esponjinha, tá? Só que aqui, no caso, eu quis uma cobertura alta. Então, por isso que eu tô usando o pincel, tá? Mas aí fica a critério de você. Você faz a tua automaquiagem, a tua maquiagem pro dia, conforme de acordo com aquilo que você tenha aí, né? Não sei se você tem o pincel ou a esponja, tá bom? Mas você faz de acordo aí com o material que você tenha para você poder trabalhar, tá bom? Quando às vezes eu quero alguma cobertura alta, eu gosto bastante de usar o pincel. Quando eu quero cobertura média, aí eu gosto de usar a esponja. E aí eu venho, continuo pincelando. Vou aplicando até fazer toda a cobertura do rosto, tá? Ficar linda dá trabalho, viu, amiga? Dá trabalho. E ó, eu venho aqui, faço a continuação e vou espalhando sobre todo o rosto. Toda a pele. Ó, aí aqui eu venho, ó, vou fazendo bem esse destaque, né? Porque aqui no caso, depois eu vou querer dar um destaque assim, na sobrancelha, tá? Então eu venho fazendo a aplicação no rosto, na pele.
aquelas megas coberturas, tá bom? Ó, aqui embaixo eu venho bem de levinho, ó. Bem de leve, porque geralmente a gente faz alguma correção, né? Quanto à sobrancelha, para ela dar um destaque. Venho bem levinho. Aqui, geralmente, quando você for fazer a aplicação, claro que você vai usar um pincel mais fininho, né? Para você poder fazer essa correção, marcação. Que é bem essa linha aqui dessa região. E aí você vem aplicando, trazendo para o demais restante do olho. Porque aí, após isso, o teu olho já vai estar preparado para receber a sombra, tá? Então, aqui, meu, já tá aplicado. Bom, agora aqui eu já vou entrando, pelezinha já preparada, já com a base, né? Aqui agora o que nós vamos fazer? Eu gosto bastante, após toda essa preparação, todo esse processo, cada uma tem um jeitinho de trabalhar e também fazer a aplicação, tá? Eu trabalho dessa forma. Vamos lá, eu vou aqui separar pra você, até mesmo pra estar te mostrando algumas opções, tá? No caso, eu tô sem contorno aqui da Mary Kay. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou estar usando aquilo que eu tenho aqui agora, tá bom? Só pra te ensinar mesmo. Mas, geralmente, o que eu uso, ó, eu uso bastante deles. Ó, deixa eu até mostrar aqui pra você, acho que dá pra ver, né? Esse aqui é Ruby Rose e esse aqui é da Louis Sanche. Louis Sanche, que é o que eu tenho. No caso, ele em pó e aqui é ele em creme, tá? Eu gosto bastante. Eu uso os dois, tanto para contornar quanto para iluminar, onde as regiões onde eu quero iluminar, tá bom? Então, assim, na Mary Kay tem o corretivo o contorno que eu costumo usar é o Cocoa, tá? Tem o Latte também. O Cocoa eu acho ele melhor, né? Até mesmo pela tonalidade dele ser um pouco mais escura, né? Eu gosto bastante dele. E tem os corretivos, né? Tem tem a iluminador, né? No caso. Que aí tem o Glazed, né? Pra usar. Aqui no caso, o que eu faço? Eu faço vou fazer a aplicação de corretivo. No caso, na Mary Kay é o Yellow, né? Ou, se você preferir, o Aiello eu acho mais seguro de trabalhar porque ele é uniforme para todos os tons de pele, né? Agora, o outro, né, que nós temos dentro da Mary Kay, que é o corretivo, o Perfecting, ele já é mais específico. Não é para todo tom de pele. Cada tom daquele é uma tonalidade de pele diferente. Então, para mim, eu acho mais seguro usar o Aiello, que o Aiello comporta todo tom de pele. Pele negra, branca, todo tom. Não tem problema algum, tá? Então, eu vou segura nas automaquiagens, nas aulas, nas sessões, enfim. Bom, bora lá. Aqui, o que agora eu vou estar fazendo? Eu tô abrindo aqui o em creme para poder fazer a aplicação, tá? E claro que eu vou revezar aqui com você, né, direitinho. Deixa eu até vir aqui ver quais os pincéis. Caçando o pincelzinho. Tô tirando todos os pincéis primeiro, tá? Bom, vamos lá. Aqui
É aquele pincel, o língua de gato, famosinho, tá? Eu vou dar até um zoomzinho aqui pra você poder ver, tá bom? Ele é mais compridinho, é tipo um estilo linguinha mesmo, tá? Esse daqui, geralmente eu faço aplicação de corretivo, né? Esse daqui já é mais região do côncavo, né? Que ele já é mais chanfradinho, ó, curtinho, tá? Então, esse aqui eu vou estar fazendo a aplicação no caso, do corretivo. Então, vamos lá. Eu sempre pego essas tonalidades assim, ó, esse ou aquele, e eu vou fazendo aquelas misturinhas, né? No caso sendo um produtinho Mary Kay, todos eles, você usa o corretivo a elo mesmo, tá? Só vai diferenciar isso. É como eu não tenho ele aqui agora, que o meu já acabou, eu tenho até que pedir dele pra mim, pra uso pessoal. Então, é por isso que eu tô usando esse aqui mesmo. Esse aqui me quebra o galho, faço as minhas makes, as minhas aulas e vai embora. Vamos que vamos, tá? Então, eu venho aqui, peguei uma quantidade deles e aí eu vou vir aqui nessa região, ó. E eu vou fazer um triângulo, tá? Descendo. No caso, geralmente, essa região aqui na maquiagem é onde ela vai ficar bem, daquela iluminação bem bacana, tá? Então, por isso que eu desci essa região toda. O outro lado também vou fazer a mesma coisa. Aqui também eu costumo colocar, eu gosto de dar uma iluminada nessa região, tá? Aqui eu gosto de iluminar também. Vai dar um bom diferencial na make. Agora, olhando assim, amiga, a gente não fica tão bonita, né? Mas com a make finalizada, você vai ver o resultado maravilhoso. Aí eu venho nessa região aqui do nariz e eu venho assim. É um triângulozinho também. São pontos de iluminação, tá? Todos esses pontos aqui que eu tô marcando é ponto de iluminação. É onde mais eu quero iluminar o meu rosto, deixar ele bem iluminado na maquiagem. E aí eu venho aqui, ó, e desço. Ó, depois que eu desci, tranquilo, né? Você viu? Aí, ele na iluminação, ele vai ficando dessa forma, tá? Aqui é os pontinhos onde eu quero iluminar do rosto. Então, ele vai ficando nesse formato, tá? Agora, a gente vai para a parte do contorno. Como eu falei para você, Viviane, essa região geralmente é onde eu gosto de diminuir, fazer a diminuição. Então, aqui é onde eu foco em contorno, tá? É onde a gente vai usar esses itenzinhos, esses tons aqui de baixo, né? No caso da Mary Kay, você tem a opção de usar o Cocoa, né? Ou o Latte, ou você pode também usar o mais escuro, o Deep Bronze do corretivo. O corretivo Perfect da Mary Kay. Você pode estar usando ele como contorno também. Tem muitas maquiadoras, Sabrina Santos, a Mai também, Barcelos costuma também usar, tá? Então, assim, fica aí também critério de você. Ou você usar o em pó, ou você usar também o corretivo como contorno. Também fica legal e bacana na maquiagem, tá? Só uma dica aí pra você. Aqui, vamos lá. Agora eu vou fazer a aplicação com esse tomzinho aqui, mais escurinho. Geralmente eu gosto de dar uma dosagem dos dois, tá? Então aqui é onde eu faço, eu venho nessa região, ó, eu já faço a marcação, porque é aqui onde eu quero diminuir, né? No meu caso eu tenho testa grande, não sei aí também qual serão as meninas que você vai estar maquiando, que elas vão estar desejando aí fazer, tá? Mas aqui é um ponto onde eu gosto de diminuir bastante. Eu não gosto de testa grande, então eu taco o contorno para dar uma diminuída, tá? E aí eu venho também nessa região aqui do nariz, ó, nessa parte de fora. Só faço isso, essa movimentação. Esse contorno, Viviane, nessa região do nariz, é para diminuir, tá? É diminuindo o nariz, tá?
E aí eu venho do outro lado também. E aí eu venho para as laterais também, que no caso seria daqui, né, dessa região aqui, pra cá. E aí é onde eu puxo, tá? Faço só esse movimento. Que é onde também eu quero deixar ele um pouquinho naquele formato de rosto um pouquinho mais quadrado, então eu faço essa marcação também, né? E essa região aqui também de baixo, ó, nessa parte do queixo, onde eu quero deixar ele menor, tá? Contorno nada mais é do que fazer, você vai usar a técnica ou para diminuir ou para aumentar aquele local ali do rosto que você queira, tá? Então aí segue. Prontinho. Depois de aplicado, né? Eu vou me lá. Aqui geralmente é onde eu gosto de usar. Nessas horas eu gosto, tem a esponja, né? Tem o pincel ou também tem a esponja, tá? Eu vou dar eu deixei ela em outro local, peraí que eu vou pegar. Cheguei. Cheguei, querida. Ó, vamos lá. Peguei a minha esponjinha, tá? Essa esponjinha aqui é uma esponjinha de gotinha mesmo, tá bom? Essa região aqui, geralmente, tem na Mary Kay, tá? Na Mary Kay, se não me engano, tá R$40, que é uma toda pretinha, tá? Aqui, geralmente, onde a gente usa, faz a aplicação da bundinha nessa região, né? Essa pontinha, geralmente, eu costumo usar da esponja nessa região dos olhos, tá? Ó, e aí eu venho aqui, ó, levemente e vou fazendo batidinhas até esse tom desse corretivo ficar uniforme com a pele, tá bom? E vou dando as batidinhas. Ó, contorno, a mesma coisa. Meninas, ó, tem que ir fazendo até ele ir ficando, o tom ir ficando uniforme com a pele, tá? Aqui também a mesma coisa. Ó, entrei aqui na frente da luz para dar uma amenizada aí na situação. Ó, a minha pele tá ficando no tomzinho, né? E aí eu venho aqui do outro lado também.
Ou você pode usar também essa pontinha. Ó, rostinho bem... A pelezinha já bem uniforme, percebeu? Ó. Ficou bem espalhadinha sobre o rosto. Contorno, como você pode ver, ele deu uma leve escurecida, mas não foi aquele, né, aquele contorno não. Ó, ele está aqui, sabe? Eu, particularmente, eu gosto mais assim. Mas tem gente que gosta de aplicar, quanto mais você aplica contorno, mais ele vai ficando bem destaque, tá? Então, toma bastante cuidado aí quando você for contornar, onde você queira contornar, qual será o teu alvo, o teu objetivo aí na maquiagem, tá bom? Então, aqui a gente já fez preparação de pele, primer facial, base, aí veio iluminação, contorno. Em sequência, o que eu gosto bastante de fazer? Geralmente, quando eu tenho base em pó, né, que é a nossa base em pó da Mary Kay, eu gosto, depois de fazer todo esse procedimento, eu gosto de usar essa base para poder selar, né, no caso aí a make. Só para poder selar a pele, e aí a gente tá dando continuidade. Olhos, né, blush, iluminador, enfim. E aí o que acontece? No caso aqui, a minha base acabou, já tem acho que umas 2 semanas já, né, tenho que fazer pedido dela. No caso, eu gosto bastante. A minha, no caso, como eu usava a bege 6 na Time Rising, na base em pó é a bege 2, né? Eu não sei se você sabe essa diferença de corresponder um tom de base líquida com base em pó, tá? Pra não dar aquela diferença na pele. Porque às vezes você coloca um tom diferente, então clareia, fica mais claro o teu rosto, então não fica muito legal, tá? Então eu usava a bege 2 na base em pó. No caso, como eu não tô sem ela aqui agora, então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo no pó mesmo, translúcido, tá? Mas geralmente você pode utilizar o pó translúcido ou essa base em pó mesmo para você selar, poder estar selando aí a tua pele, tá? O pó translúcido, ele dá essa garantia e essa... Repara não que meu pó translúcido aqui já virou farinha, tá? Tá nas últimas das últimas, mas glória a Deus. Tá firme e forte. Então, assim, o pó translúcido nada mais é do que para você poder estar, fixar, manter mais a maquiagem aí em si na sua pele, tá? Eu gosto de selar, que aí fica o selar do pó translúcido ou da própria base em pó, deixa aquele efeito natural na pele, sabe? Nem parece que você, ela se maquiou, ela fez todos aqueles procedimentos. Não, fica algo natural. Por isso que eu gosto de selar com ela. Então, aqui eu venho ou com alguma esponjinha daquelas queijinho, né? Que costuma usar. Ou eu venho mesmo com... Tem dessas esponjinhas aqui. São pequenininhas, né, também. E aí eu venho e faço essa leve aplicação, né? Aí no caso... Aí eu venho com uma linducha dessa aqui, tá? É uma esponjinha também pequenininha. Essa aqui geralmente é onde eu faço a aplicação nessa região assim dos olhos, né? Ou para colocar alguma sombra, algum corretivo, para poder utilizar alguma técnica, né? E eu vou estar usando a pontinha, tá? Eu venho sobre o pozinho translúcido. E aí eu venho aplicando para poder ir selando. Depois eu jogo, eu faço a aplicação do pincel e termino de fazer aí a aplicação, tá? Eu gosto. Ó, viu que ela ficou até sujinha. E aí eu venho aqui com um pincelzinho
São pontos aí específicos, tá? Você vai passar e aí você vem com o pincel e, ó, vem levemente. É onde você selou aí a tua maquiagem, selou aí o teu contorno. Olha aí, tá vendo? Já deu aí um mega destaque, né? Uma mega aí diferença. A quantidade de base, esses produtinhos na sua pele, varia bastante. Se for uma pele que tem muita marcação ou muitas manchinhas, você aplica uma quantidade um pouco maior na base para você ter uma cobertura bem mais alta, tá? Uma dica aí que eu dou pra você. Bom, depois do pó translúcido, eu vou estar fazendo agora essa etapa aqui da região dos olhos, tá? Eu venho geralmente com... Ai, que lindona. É uma dica aí que eu dou pra você. Geralmente, na Mary Kay, eu gosto de usar muito a sombra expresso, que é essa queridona aqui, essa última aqui do final, tá? Eu costumo usar ela, gosto do resultado dela. Fica um aspecto natural, né, na sobrancelha, nem parece que teve aí alteração. Como você pode ver, a minha sobrancelha, ela é falhada, né, nessa região aqui. Então, eu uso justamente para disfarçar também essa falha, né, corrigir, fazer essa correção. Tá? Mas geralmente há pessoas que usam o próprio lápis. Tem o Brunette na Mary Kay, que é o queridíssimo, né, e da mulherada, gosta bastante desse lápis para sobrancelha. E agora tem as novidades também, que é os gels para sobrancelha, né? Mas eu particularmente, independente dos lançamentos, eu não abandono a sombra expresso, tá? Eu gosto bastante dela. Eu venho com um pincelzinho. Esse pincel aqui é o Duo, né? Que é o 2 em 1, que é para sobrancelha, tá? Da Mary Kay. Eu venho com ele, essa pontinha aqui, esse lado aqui chama chanfrado, que é um formato de ponta dele na diagonal, tá? Ele facilita bastante, tanto a marcação da sobrancelha, quanto a aplicação também, tá? Então, eu venho aqui nela. E aí, eu venho aqui, ó. Faço essa leve marcação. E aí eu venho trazendo, ó, até o finalzinho. Eu continuo até fazer aí um preenchimento legal, bacana.